Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nosso livro Gênesis, capítulo de número 8, os dias de Noé. O texto base aqui foi retirado de Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 14, e você pode então fazer esta leitura. Vou fazer aqui os meus comentários sobre essa aula, mas são comentários bastante vagos e gerais, com algumas críticas aqui, e você pode então depois e deve ler o capítulo do seu livro e estar estudando, fazendo suas pesquisas e assim por diante. Bom, nós vamos falar sobre os dias de Noé. Os dias de Noé. Os dias de Noé foram dias muito, como diz aqui no livro o autor, realmente muito parecido com os nossos. Para falar bem a verdade, quando nós olhamos qualquer tempo da Bíblia, esse tempo ele é parecido com o nosso. Nós olhamos o tempo de Juízes, nós olhamos o tempo dos reis, nós olhamos o tempo do povo no deserto, tudo vai ser identificado com o que nós vivemos, certo? Muito bem, por quê? Porque o homem é o mesmo. O homem é o mesmo. O homem experimentou a queda do pecado, todo o defeito que pode vir no homem advém do pecado. Então, a gente sempre vai se identificar. O que acontece é que nos tempos de Noé havia muita maldade. É óbvio que não dá para mensurar se era mais ou se era menos. O interessante é ver o que a forma de vida e no que o homem havia se tornado trouxe no coração de Deus, trouxe um arrependimento no coração de Deus, de Deus ter feito o homem. Há sempre uma controvérsia em se falar em Deus se arrepender, né? Porque há outras passagens, né? Eu sempre explico isso, você deve estar cansado de ouvir isso, cansada, mas eu vou falar mais uma vez porque é importante. Porque os incautos ou aquelas pessoas que querem causar facções e desmerecer a Bíblia, dizem que a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então que há contradições bíblicas. Não, o que há é uma falta de conhecimento, de semântica, de conhecimento das palavras na vida das pessoas. O português é uma das línguas mais ricas do mundo. Quando a gente pega, por exemplo, o grego, que a média de significados das palavras gregas é acima de 20, uma palavra grega tem aproximadamente uma média de 20 significados. E quando nós pegamos o português, que é uma junção do latim com o grego, nós vamos ver quão riquíssima é a língua portuguesa. Então, arrependimento, ele não significa um único conceito, mas amplos conceitos. Quando diz em Gênesis que Deus se arrependeu, sim, ele pode ter se arrependido no sentido de estar trazendo um pesar no seu sentimento de ser o criador do homem, que se tornou algo efêmero, sem valor, vazio e fútil por causa do pecado. Mas quando naquela passagem diz que Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa, ali o foco é pecado. Mentira é pecado. Ele não é homem para que minta. E ele também não é filho de homem para que tenha que se arrepender. Ou seja, ele não é humano, ele é Deus. E como Deus não peca, então ele não precisa se arrepender de pecados porque ele não peca. E o pecado é algo inerente
a natureza humana, certo? Então são coisas completamente diferentes. E aqui então nós vemos que o homem havia se tornado muito corrupto, muito violento, muito cruel. Lembramos que Deus havia criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. E olha, com tão pouco tempo de criação, o que o homem se tornou. Muito bem. E Deus, ele decide então julgar todos os homens e exterminar tudo, porém, uma família chama-lhe atenção, uma pessoa lhe chama atenção, que é Noé. E Noé achou graça aos olhos de Deus. E então, como Deus é justo, ele não podia destruir a Noé, que era um homem temente a Deus, justo e santo. Então, por causa de toda esta justiça de Deus, Deus então ele precisava inocentar Noé. E então ele chama Noé para fazer uma arca, né? Que ele haveria de destruir tudo o que havia debaixo da terra com um dilúvio. O dilúvio nós vemos, irmãos, que ele não era só chuva. A palavra também diz que as comportas subterrâneas das águas, elas foram abertas. Então, como eu disse, não foram só águas que desceram, mas foi também, meus queridos irmãos, as águas que subiram. Quando nós olhamos em Gênesis 7:11, diz que no ano 600 da vida de Noé, ou seja, quando ele tinha 600 anos, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então nós vemos que era chuva descendo do céu e as comportas do grande abismo se abriram e uma grande quantidade de água subia. Certo? Por isso que encheu de uma maneira muito rápida, muito rápida e pegou todo mundo de surpresa, certo? Bom, muito bem. E aí então nós vemos que Noé, ele foi chamado para fazer esta arca, sem ferramentas, sem tecnologia, sem ajudantes, né? Mas Deus lhe deu capacidade. As ferramentas Noé fabricou, a capacidade Deus lhe concedeu, a força Deus lhe concedeu. E ele levou muito tempo, né? Aproximadamente 120 anos para construir aquela arca. Eu vou fazer aqui uma crítica ao autor do livro, certo? Mas não desmerecendo ele, porque eu não penso como ele colocou aqui, que foi a primeira chuva que caiu sobre a terra. Não entendo assim, porque diz que a palavra de Deus, ela diz que Adão, do suor do seu rosto, ele comeria, e a terra com fadigas, né, daria o seu fruto. Isso quer dizer que Noé lavrou a terra. E sabe quantos anos passou de Adão até Noé? Eu fiz as contas. Exatamente 1056 anos. É impossível que não tenha, neste milênio, caído chuva sobre a terra. Então, essa é a minha crítica que eu faço ao autor do livro, né? Porque eu creio que choveu e por muitas vezes choveu. O que assustou os homens não foi a água que veio de cima, mas sim a que veio de baixo, a água dos grandes abismos. Imagina você e eu, você de repente olha, abre-se um buraco no chão e jorra uma quantidade de água imensa do subterrâneo, né? Isso sim que é de causar medo, né? Então essa é a minha única crítica ao escrito do livro, ok? Mas tudo bem, né?
Eu conheço pessoalmente o autor e ele é um homem de muita seriedade e muito estudado. Bom, mas muito bem, prosseguindo, porque isso também não vai fazer muita diferença no nosso estudo. Como eram os dias de Noé? Nós sabemos, né, que lá dizia que havia grande impiedade e as pessoas viviam as suas vidas, certo? Vejo que era um tempo de muita liberdade, de muita parcialidade, de muito relativismo, certo? Então, nós vemos aqui algo muito parecido com hoje, até porque diz que quando da volta de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas viviam, né, as suas vidas naturalmente, né, casavam, davam-se em casamento e de repente veio o dilúvio, né? E assim será no dia da volta do Senhor Jesus. Grande impiedade, um tempo de grande impiedade. A gente tem sempre que lembrar que impiedade, ímpio, é aquele que não é puro, é aquele que não teme a Deus, é aquele que vive o pecado, né? E que não está nem aí para nada, certo? Então, isso é o tempo em que Noé vivia. A arca representa exatamente a igreja, é verdade. A arca, ela representa um local de salvação, um local de aprendizado, um local de comunhão, um local de estarmos juntos, né? Mantendo então a nossa pureza e mantendo a nossa fé, né? É isso que nós podemos trazer, essa analogia da arca com a igreja e uma analogia de Noé como um Salvador, como o Senhor Jesus. Ou seja, o Jesus, Noé era o dono daquela arca, como Jesus é o dono da igreja, certo? E nós ali então estamos sendo salvos, amém? Muito bem, aqui o autor também fala a respeito das falhas de Noé. Irmãos, quando nós olhamos para os homens da Bíblia, nós precisamos lembrar que somos seres humanos e somos falhos. E que em algumas partes nós vamos realmente errar. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos as suas falhas, as suas fraquezas, principalmente no campo sexual, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para Josias, que foi um grande rei, que diz até a própria Bíblia que antes dele e depois dele não houve rei melhor do que ele, mas ele foi descuidado, né? E acaba morrendo de uma forma que não deveria. Então nós vemos alguns descuidos e nós vemos Noé se descuidando. Ele teve um descuido com o álcool, com a bebida. E é muito interessante que, se por um lado eu fiz uma crítica não concordando com o que o autor fala a respeito da chuva, aqui eu tenho que falar que é excelente o que ele escreve a respeito da bebida, do descuido com as palavras e assim por diante, né? É um dos pontos muito interessantes que ele fala da glutonaria, certo? E a glutonaria foi realmente, eu já até dei essa aula uma vez na escola dominical, foi muito mal traduzido dos originais, glutonaria, para o português, porque a palavra kumos, no grego, significa orgia, ou seja, uma festa aonde era regada a muita bebida. E uma pessoa sobre o efeito do álcool, ela não tem mais condições de dominar-se a si mesma. Então, essas bebidas, essas festas, essas cumos, que eram grandes orgias regadas a muita bebida, primeiro se embebedava o povo e depois virava realmente uma coisa muito nojenta, onde as pessoas elas
comiam muito e era comum elas comerem, depois enfiarem o dedo na goela e vomitarem, regado a muito sexo. Meu papai, coisa horrorosa, né? E é isso que está falando, e não falando exatamente do ato de comer, certo? Né? Então, cumus significa isso, e é muito relacionado à bebida, certo? Que Deus condena todas essas coisas, né? Então, meus queridos irmãos, é óbvio que a gente tem que ter um limite para a comida, né? Até porque tudo em excesso faz muito mal. Nós vemos até que a obesidade é uma doença, né? Que precisa de se tomar muito cuidado. Pessoas que têm uma facilidade de engordar, como eu aqui, o gordinho, né? Sabem que de vez em quando tem que fechar a boca para a comida, que coisa horrorosa, né? Então, muito bem. Mas a bebida está no foco de tudo. Adão bebeu e se descuidou e acaba amaldiçoando, então, uma geração inteira do seu próprio filho, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não bebemos. Nós, como nazarenos, nós não bebemos, né? Ainda não foi liberada a bebida para os nazarenos. Eu temo que um dia isso possa vir a acontecer, mas mesmo que seja liberado na nossa denominação, eu continuarei sendo abstêmio para o resto da minha vida, porque entendo que a bebida não é bem vista aos olhos de Deus. Bom, muito bem. Então, meus queridos, como eu disse aqui no início, o que está na Bíblia nós vamos nos identificar, quer seja no âmbito da sociedade, quer seja no âmbito da cultura, quer seja no âmbito de uma personagem bíblica, nós temos ali que extrair algumas verdades muito maravilhosas para cada um de nós. E nós podemos extrair com os tempos de Noé, né, para tomarmos cuidado com o pecado, com a impiedade, com a bebida, com as nossas palavras e fortalecermos muito a nossa fé. Por quê? Porque um homem, uma mulher de fé, chama muito a atenção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe então e até a semana que vem com mais um capítulo do nosso livro Gênesis. A paz do Senhor.